pessoal, eu sou a Aline, Praniana em Modos Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre livros. Faz muito tempo que eu não falo sobre livros aqui no canal. Tá bom que eu vou dar uma roubada aqui, porque eu vou falar sobre livros que deveriam ganhar adaptações em filmes ou em séries. E eu separei algumas obras aqui para falar sobre isso. Mas antes, eu quero usar esse espaço e esse vídeo específico para dar um recado para vocês e fazer um convite. Esse mês ainda de julho eu vou começar aqui no canal um projeto novo que é um clube do livro. Uma vez por mês, na última quinta-feira do mês, eu vou fazer uma live que vai ficar gravada aqui no canal e eu vou discutir um livro. A ideia desse clube do livro é pegar principalmente livros de fantasia. E vários deles são livros que estão vinculados a alguma série ou algum filme. A live é para comentar o livro. O primeiro escolhido vai ser o primeiro livro da série de The Witcher, mas tem outros livros programados, inclusive o livro de Duna. Marquem aí no calendário então, porque no dia 29 a gente vai ter a primeira live do Clube do Livro do NA aqui no canal, falando sobre The Witcher. Recado dado, eu espero vocês na live do Clube do Livro. Vocês podem deixar aqui nos comentários indicações de livros de fantasia que a gente pode discutir no Clube do Livro. Mas vamos aqui para a lista de que livros de fantasia precisam ganhar uma adaptação. Preciso ser honesta com vocês e falar que a ideia desse vídeo veio da minha constante indignação de como a gente ainda não ganhou uma adaptação de uma história escrita pelo Brandon Sanderson. Esse autor norte-americano é responsável por várias grandes séries de fantasia. Ele é bastante conhecido fora do Brasil. Infelizmente aqui no Brasil a gente tem pouca coisa publicada, mas o livro que eu separei aqui e que eu acho que as adaptações do Sanderson tinham que começar com essa obra é uma que eu já falei aqui no canal, inclusive. Eu tô falando sobre Mistborn. Eu tô aqui com o segundo livro, que é o Poço da Ascensão. E tem o terceiro livro também, que é O Herói das Eras. Eu não tô com o primeiro, deve estar com o meu irmão, mas eu tenho a trilogia completa lançada pela Leia. Isso aqui é raridade, viu? Se você tem esses livros, saiba que eles não estão sendo mais impressos e ninguém mais consegue comprar a edição física desses livros aqui. Por que eu acho que as adaptações tinham que começar com o Mistborn? Primeiro, é uma trilogia e a história se encerra na trilogia, né? Você tem começo, meio e fim da história desses personagens dentro desses 3 livros. Não tem esse problema aí de começar a adaptação e não tem todos os livros para adaptar. Tá tudo certinho, tá tudo aqui. Eu acho que Mistborn poderia dar bons filmes, mas eu preferiria que virasse uma série. Dá para fazer aí uma série com 3 temporadas, bonitinha, para, né, começo, meio e fim da história. Tem um vídeo aqui no canal muito antigo que eu falo sobre Mistborn, acho que é um dos primeiros vídeos do canal, mas eu vou retomar um pouquinho aqui a história sobre o que é esse universo de fantasia criado pela mente brilhante do Sanderson. Você tem um outro planeta aqui, que eu não vou lembrar o nome, tem um nome, e nesse mundo a gente parte de uma premissa muito interessante, que é colocada, né, como o mote do primeiro livro. E se a gente tinha esse grande herói que precisava vencer o vilão e salvar o mundo? Acontece que no mundo de Mistborn, esse herói perdeu, o vilão venceu, e a gente tá vendo o resultado disso. O que é esse mundo, né, que o herói perdeu, o herói morreu e foi aquilo lá que o vilão queria que de fato ocorreu com o mundo de Mistborn. Esse mundo é super árido, a gente entende que em algum momento você tinha florestas, árvores, plantas, coisas bonitas e verdes e coloridas, mas que hoje nesse mundo não existem mais. É tudo marrom, esse ecossistema tá super decadente, a qualidade do ar que eles respiram não é boa, inclusive nós temos cinzas que caem do céu. Esse mundo é repleto de cinzas e de brumas. É um mundo horrível de se viver. E como se não bastasse a fauna e a flora em si decadente, você tem essa sociedade estruturada que tem os Skaas, que são a imensa maior parte da população, são servos, são
quase escravizados para servir uma nobreza, e sobre todos eles nós temos o Senhor Soberano, que é esse vilão que ganhou lá do herói lá atrás e que é um ser imortal e que é um autoritário, né? Tem um governo ditatorial em cima dessa população. Dentro dessa sociedade a gente tem um sistema de magia que é a alomancia e algumas outras que vão surgindo no meio do caminho, mas principalmente aí, ainda mais no começo da história, a gente tem a alomancia. Nós temos algumas pessoas, em teoria são só nobres, mas eles conseguem usar metais para ganharem poderes. Eles ingerem alguns tipos de metais, cada um tem um poder sobre um, e você ganha tipo super força ou aumenta os seus sentidos, a sua audição, a sua visão. Você consegue ingerir metais e gerar um campo de força que você empurra as coisas ou puxa elas. Só que dentro da alomancia, se você controla o poder de um metal, você só controla isso. Exceto se você não for um alomântico qualquer. Se você for um raro, obviamente, nascido da bruma, então você não só consegue controlar outros metais, como você consegue controlar todos. Ou você é um alomântico que controla um só, ou você é um nascido da bruma e parabéns, você é incrível, pica das galáxias, você controla tudo. E no primeiro livro a gente já é apresentado a 2 nascidos da bruma, que é o Kelsier e a protagonista da história, que é a Vin. E o Kelsier tá reunindo um bando de gente aí porque eles estão querendo aplicar um golpe nesse senhor soberano e acabar com esse governo e, né, revolução. O primeiro livro, que já é bastante bom, ele tem esse clima de todo mundo se juntando, muita gente legal, personagens incríveis e personagens divertidos, e eles vão colocar esse plano em execução. É uma coisa meio 11 Homens e um Segredo, né? Essa história de golpe. Mas eu acho que a história vai ficando até melhor nos próximos livros, em que toda essa narrativa é ampliada e você vai vendo que aquilo que você imaginava no início pode ser que não seja bem assim. O Sanderson é ótimo em criar essas narrativas. E nós temos personagens muito bons em Mistborn. Eu acho que a gente consegue criar uma série aí que gera um engajamento muito bom. As pessoas vão se apaixonar, não tem como. Se essa história for bem adaptada, e por favor, tem que ser bem adaptada. Estou falando aqui de boas adaptações, não venho com a adaptação meia boca. Não tem como não gostar do que for feito aí com o Mistborn. Eu sei que o Brandon Sanderson, ele tá criando um roteiro para essa série, o próprio autor tá criando, não sei se é exatamente uma série, mas ele tá criando um roteiro para uma adaptação audiovisual, e eu espero sinceramente que ele consiga vender essa ideia dele. É legal se eles aprovarem o próprio roteiro do Brandon Sanderson, se, né, tem uma pessoa que sabe o que precisa manter ali na história, é o próprio criador dela, e tem que ser uma série com um orçamento bacana, viu? A nível Game of Thrones, Senhor dos Anéis, porque o que tem de cena de ação em Mistborn não é pouca coisa. A gente tem criaturas fantásticas, tem esse mundo novo que está sendo criado aqui, então o orçamento tem que ser bacana. Segunda história de fantasia que precisa ganhar uma boa adaptação, porque já existe uma adaptação, mas... Bom, vamos lá. Eu tô falando aqui de As Brumas de Avalon. Eu tenho essa edição aqui, que é uma das mais recentes, acho que é a mais recente, que foi lançada pela editora Planeta, e aqui ela reúne, né, um tijolinho, mas ela reúne os 4 livros da série. Por que eu digo que precisa de uma nova adaptação? Tem um filme feito para TV, um filme de 3 horas, que adapta essa história criada pela Marion Zimmer Bradley, mas por mais que eu tenha um carinho por essa adaptação, porque eu assisti ela muitos anos atrás, eu acho que eu nem tinha lido os livros ainda, e a Julianne Margulies tá interpretando a protagonista, que é a Morgana, e a Anjelica Huston interpretando a Viviane também. É maravilhosa. A gente precisa ser honesto, essa adaptação não é boa. Claramente é uma produção de baixo orçamento, o que nesse caso aqui eu nem acho que significa que é uma coisa ruim. Eu não acredito que As Brumas de Avalon é uma adaptação que demandaria muito orçamento. O problema com certeza foi a duração desse filme. 3 horas não é o suficiente. Gente,
olha isso aqui, olha o tamanho desse livro. Imagina o que não ficou de fora dessa adaptação para eles conseguirem encaixar toda a história dentro de 3 horas. A gente sabe de outras adaptações aí que com um livro muito menor do que esse virou 3 filmes de 3 horas cada um. Eu acho que o indicado para As Brumas de Avalon seria uma minissérie. Essa história aqui é fechada nela mesma, aqui a gente tem começo, meio e fim da história dos personagens. Para quem não conhece As Brumas de Avalon, é um livro clássico da fantasia e que traz mais uma história do Rei Arthur, mas dessa vez ela é narrada pelas personagens femininas da história. A gente tem a Igraine, que é a mãe do Rei Arthur, num primeiro momento aqui do livro. Depois a gente vai acabar vendo a Gwenhwyfar, ou a Guinevere, aqui eles mantêm o nome galês dela, que é a esposa do Rei Arthur. Ela tem bastante participação como narradora, mas é claro, a grande protagonista dessa história, melhor personagem, é a Morgana, que é a irmã do Rei Arthur e, né, a sacerdotisa de Avalon, também conhecida como Fada Morgana. Eu tenho uma relação bastante emocional com As Brumas de Avalon, eu li na minha adolescência e esses livros foram bastante importantes para minha formação como leitora de fantasia e como mulher também. E é claro que todos amamos a história do Rei Arthur, mas quando a gente pensa sobre as mulheres na história do Rei Arthur, quase todas elas são colocadas sob um ponto de vista de pessoas não tão nobres de sentimentos e de ações quanto vários dos homens aqui na narrativa. Ou elas são manipuladoras, ou elas são fracas, ou elas são realmente vilãs da história, como a Morgana muitas vezes é retratada. E aqui a gente vê essas personagens sob uma outra ótica. Não é que elas são heroínas. Pelo contrário, eu acho que a Morgana ela é praticamente uma anti-heroína. Mas na narrativa a gente tem o papel dessas mulheres sendo discutido constantemente. Afinal, a gente está vendo a história pelo olhar delas. Há também bastante discussão na história sobre religião, sobre intolerância, sobre ganância, sobre lutar pelo que se acredita. Existe, claro, uma pitada de mágica aqui. Nós temos Avalon como sendo esse centro de uma religião que tem aí o seu pé no misticismo. Eu sei que eu tô devendo um conteúdo aqui no canal para falar especificamente só sobre As Brumas de Avalon, mas como eu esperei até agora, ele vai ser encaixado no cronograma do Clube do Livro, e aí eu acho que é até bom, porque a ideia é que as lives vão ser mais extensas do que costumam ser os vídeos do canal, então eu vou ter bastante tempo para poder comentar mais profundamente esse livro que requer uma análise mais profunda. E eu com certeza vou chamar outras mulheres para discutir comigo, que eu acho que vai engrandecer esse olhar sobre essa série tão especial que é As Brumas de Avalon. Como eu disse, são 4 livros que tem dentro dessa edição aqui, são 4 livros que completam a história de As Brumas de Avalon, mas pensando numa adaptação, nós temos algumas outras histórias para adaptar do ciclo de Avalon. Eu acho que se der tudo certo e aí a gente faz a minissérie é um sucesso maravilhoso, a gente quer mais histórias sobre esse universo de Avalon, a Marion Zimmer Bradley tem outros livros que estão dentro desse ciclo de Avalon, que estão ligados a esse lugar místico, a essa mitologia, a essa religião e também a esses personagens que aparecem em As Brumas de Avalon. Cronologicamente, a história de As Brumas de Avalon é a última coisa que acontece dentro de todas as narrativas que a Marion criou. Acaba aqui. Mas existem outros livros, inclusive, que estão sendo lançados pela editora Planeta, que contam essas histórias de sacerdotisas que vieram antes e que estavam lá em Avalon e que inclusive têm ligações com personagens que depois vão aparecer em As Brumas de Avalon. Então, daria aí para fazer algumas minisséries, talvez, com várias histórias do ciclo de Avalon. Fica aí a ideia. Por fim, a última série de livros que eu separei aqui, que eu acho que deveriam ganhar uma adaptação audiovisual, é esse aqui, Wild Cards, que é editado por, não escrito por, George R.R. Martin, que a gente conhece de Game of Thrones. Eu preciso explicar um pouquinho isso aqui, porque
Teoricamente, a gente tem uma previsão de ter uma série sobre Wild Cards, que inicialmente seria uma série do Hulu, que é o serviço de streaming que não está disponível no Brasil, mas ele está lá nos Estados Unidos, é um serviço americano, que é o mesmo canal responsável por Handmaid's Tale. Mas peraí, se tem um projeto de que essa série de livros vire uma série, por que ela está aqui nessa lista? Bom, primeiro porque essa história, né, essa notícia de que Wild Cards ia virar uma série de TV, saiu em 2018. 2021 tá aí e a gente não tem muitas novidades sobre a série. O que nós temos de mais recente que eu vi, né, que eu pesquisei até o momento que esse vídeo foi gravado, é que a série não mais vai ser feita pelo Hulu, e sim pelo Peacock. O que é Peacock, né? É a plataforma de streaming do canal NBC, que é um canal aberto nos Estados Unidos, mas eles têm a própria plataforma deles de streaming e, aparentemente, Wild Cards vai pro Peacock. Por enquanto eu tô achando essas notícias muito estranhas, eu acho que ainda tá muito imprevisível o futuro da série de Wild Cards. Eu não tenho certeza se essa série de fato tá com muito chão, sabe? Se tá muito certo que ela vai acontecer. Eu acho que ainda tá muito nublado, parece que quem tá por trás da série ainda não conseguiu o aval para conseguir produzir ela. O universo de Wild Cards seria uma versão alternativa da nossa própria história. Pensa que eles são basicamente a nossa realidade, só que ali nos anos 40, eu acho. Mais especificamente, em 1945, algo aconteceu de diferente nessa realidade de Wild Cards que criou uma versão alternativa da história. É o fim da Segunda Guerra Mundial, mas temos preocupações maiores porque tem um meteoro na história aqui que tá vindo para acabar com a vida na Terra. Bom, obviamente nós somos salvos desse meteoro na realidade de Wild Cards, porque senão nem tinha história, mas o meteoro não cai, e o que cai é um vírus que se espalha por todo o planeta e atinge as pessoas. O que acontece é que as pessoas em contato com esse vírus, elas sofrem de mutação. Tem pessoas que morrem e tem pessoas que ganham habilidades novas e basicamente poderes. Se você for uma pessoa muito sortuda no universo de Wild Cards, você ganha poderes à la X-Men, entendeu? Você atira raio pelo olho, você tem um par de asas de anjo nas suas costas, você tem super força, você controla as coisas pela mente e você é chamado de As. As pessoas que ganham poderes, né, bacanas assim, elas são bem aceitas e reconhecidas pela sociedade, aceitas pelo governo e tudo mais, e são os ases. A referência são as cartas, né, do baralho, então o as. Não à toa o nome da série é Wild Cards. Existe um outro grupo de pessoas dentro do universo de Wild Cards que são os dois de paus. São pessoas que ganham poderes, mas são poderes muito mínimos que não fazem muita diferença. Sei lá, você consegue mexer minimamente as coisas com a sua mente, não a ponto de conseguir fazer efetivamente grandes coisas. Mas existe um terceiro grupo, que a esse sim, parabéns, você se ferrou, que são os coringas. Quando você é um coringa, isso significa que o vírus fez uma mutação muito louca no seu corpo, a sua aparência vai ser meio bizarra, às vezes até monstruosa, ou você ganha habilidades não muito bacanas que machucam o seu corpo. De qualquer forma, os coringas são considerados a escória da sociedade. Eu acho que é essa dinâmica da gente ter principalmente ases e coringas que torna a narrativa de Wild Cards tão interessante. Eu gosto que em Wild Cards a gente tem realmente uma visão de mundo de como seria se as pessoas ganhassem poderes e se eles fossem tão diferentes assim, se eles acabassem gerando uma imensa desigualdade. E, lógico, né, reflete o que a gente tem na nossa vida real. O livro de Wild Cards é bem diferente do que a gente costuma ver. E são vários
vários contos que se passam nesse universo. Então a gente tem um primeiro conto que se passa quando explode, né, o vírus cai na sociedade, e aí a gente vai ter um conto seguinte que, sei lá, já passou 20 anos e as coisas estão diferentes agora, você já tem mais sedimentado como que ficou a sociedade com as pessoas com poderes e tudo mais. Tem uma história que se passa no que seria mais ou menos a Guerra Fria. E cada conto é escrito por um autor diferente. Um dos autores é o próprio George Martin. Ele escreve um dos meus contos favoritos nesse primeiro livro, que ele cria, né, esse personagem que é o Tartaruga, que é muito bom. Por conta desse estilo do livro, né, que é escrito por pessoas muito diferentes, a gente tem muitos livros publicados de Wild Cards. Eu realmente não sei, acho que eu vou colocar aqui, vou dar uma pesquisada e colocar aqui embaixo o número certo de edições que temos até agora de Wild Cards. Ou seja, tem muito material para transformar em série. Eu acho que dá aí para eles pegarem os contos mais interessantes e que são importantes para a história, né? Os pontos chaves da narrativa para a gente entender como que esse mundo é hoje, como esse mundo foi, quais são as maiores diferenças entre a nossa realidade e a realidade de Wild Cards. E, dá pra criar, sei lá, infinitas temporadas, infinitas não, mas muitas temporadas de Wild Cards, utilizando muitos dos contos que já foram escritos. Inclusive, os roteiristas da série de Wild Cards podem criar histórias novas com base nesse mundo. Eu acho que Wild Cards é uma série que permite muita coisa, assim, dá para criar uma série antológica, cada temporada se passa num momento diferente, histórico, com personagens diferentes. Dá para criar, inclusive, uma antologia de cada episódio é uma história diferente, com personagens diferentes, em tempos diferentes, né? Um, sei lá, nos anos 40, outro nos anos 80, outro nos anos, né, contemporâneo, sei lá como seria um 2021 no universo de Wild Cards. As possibilidades são imensas. E é isso, eu com certeza vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Eu quis falar um pouco mais profundamente, então para não me alongar muito mais aqui, ficaram essas 3 histórias. Deixem aqui nos comentários que outras histórias de fantasias vocês querem ver. A gente vai ter muita história ainda sendo adaptada. Nós temos série do Senhor dos Anéis, tudo bem que, né, a gente não sabe exatamente de onde vai vir essa história, se vai ser de Silmarillion, o que eles vão usar para criar essa narrativa da série do Senhor dos Anéis, mas, né, veremos. A gente tem a série A Roda do Tempo, do Prime Video também, que vai chegar esse ano. A gente tem The Witcher, que já está aí, eu tenho alguns vídeos no canal falando sobre The Witcher, a gente vai ter segunda temporada. A gente tem Duna, esse filme tão esperado do Denis Villeneuve, então é um bom momento para gostar de fantasia, meus caros. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, se você gosta desse conteúdo, com certeza você vai ver muito mais conteúdo aqui no canal. Deixa o like se você gostou do vídeo, segue a gente lá no Instagram para ver outros conteúdos que não viram vídeo no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!